Então, muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais esta terça-feira para darmos continuidade à leitura e reflexão do livro Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia de Bert Hellinger. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial, temos a presença do nosso ilustre juiz de direito, o Dr. Sami Storch, que se vai juntar a nós daqui a mais lá para no decorrer da nossa leitura, e temos também de festejar a nossa querida Sophie Hellinger, que está hoje de parabéns. Este grupo de estudos de direito sistémico reúne-se todas as terças-feiras, neste horário, nesta sala Zoom. O encontro é gravado e mais tarde disponibilizado pelo canal do YouTube do Hamilton, que foi quem teve esta fantástica ideia de criar este grupo, para o qual convidou algumas pessoas maravilhosas que continuam no nosso coração, e gostamos de recordar a Alice Satin, o Renato Bertati, o Osvaldo, o Marcos Castro, que está aqui hoje conosco, e o René Schubert, que hoje está aqui também conosco para nos orientar, a quem desde já agradeço de coração a entrega, a partilha de conhecimento, a disponibilidade de nos acompanhar. Vamos recomeçar na página 267, no capítulo 21. Hoje a nossa querida leitora é a Helena Júlia, e agora passo a palavra para o René. Muito obrigado, Manuela. Começamos o nosso grupo com esse belo sotaque português. Então temos aqui o português brasileiro, o português de Portugal, muito agradável isso. Sejam todas bem-vindas. Havendo dúvidas no decorrer da leitura, vocês podem escrever no chat, ou a gente vai fazer intervalos e vocês podem, então, levantar as mãos e abrimos o microfone aí para que vocês possam se colocar. Tendo claro aí que o querido Marcos Castro também está aqui, então hoje temos os dois, tá? Vocês podem direcionar para mim ou para o Marcos Castro. Se for muito difícil, vocês encaminham para o Marcos Castro. Se ela for fácil, vocês podem encaminhar para mim. Por favor, Helena, vamos seguir a leitura. A nova constelação familiar. Partindo das minhas experiências e dos meus conhecimentos sobre a reconciliação de vítimas e malfeitores nas constelações familiares, desenvolvi com Sophie a chamada nova constelação familiar. Ela teve início em 2008, depois que participei mais de 6 vezes dos seminários de energia Cosmic Power, realizados por minha esposa. Neles, uma nova dimensão se abriu para mim. Porém, antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o que chamo de espírito. Falo dele no sentido de um poder superior, que deve ser visto como a causa de tudo. Esse espírito também se revela nos movimentos de nosso corpo e de nossa alma. Isso se mostra quando, em uma constelação familiar, os representantes, de repente, sentem o mesmo que as pessoas que representam, sem ter informações sobre elas. O que há de novo na nova constelação familiar? Ao contrário da clássica, na nova, raras vezes se pergunta aos representantes o que estão sentindo. Em vez da família inteira, geralmente apenas um representante é constelado para o cliente. No entanto, é importante que esse representante, que nada sabe sobre o cliente, se entregue sozinho ao movimento interior, na maneira como recebe interior e exteriormente. Já não se fazem perguntas a respeito dos sentimentos, das expectativas e dos medos. A constelação não é orientada para um objetivo previamente dado pelo cliente.
ao qual o condutor da constelação busca atender. Tudo é consagrado aos movimentos sentidos pelo constelador, para além das concepções do problema e da solução, bem como da psicoterapia no sentido usual até o momento. De repente, é revelado o que de fato se passa nos representantes quando se sentem movidos por outra força. Sentem-se como médiums que são possuídos e conduzidos por outro poder. O condutor da constelação também acompanha esses movimentos, permitindo que seja tomado e dirigido por eles. A esse respeito, dou um exemplo. Quando o representante do cliente se entrega aos movimentos do espírito, às vezes não consegue impedir que seu olhar se volte para o chão. Pela experiência de muitas constelações, sabemos o que isso significa. Esse representante olha para um morto. Mais do que isso, é atraído por um morto. Para ser bastante claro, isso quer dizer que o cliente quer morrer. Deste modo, a dinâmica do que realmente se passa com o cliente vem à luz. O condutor da constelação intervém em conformidade com esse movimento. Ele escolhe um representante para esse morto e lhe pede para se deitar de costas no chão, diante do primeiro representante, que também se entrega ao movimento interior. De repente, algo diferente e inesperado se revela. O representante do morto vira as costas para o primeiro representante e olha na direção oposta. Isso significa que, em vez de o representante do outro olhar para ele, ele olha para outra pessoa. Mais uma vez, algo inesperado vem à luz, sem que uma palavra sequer seja dita. Não é o cliente que se sente atraído por esse morto, mas outra pessoa. Desse modo, o condutor da constelação escolhe outro representante e o coloca no campo de visão do morto. De repente, eles se viram um para o outro e o representante do cliente respira aliviado. O que se revela aí? O cliente quer morrer no lugar de outra pessoa. Podemos imaginar o quanto ele ficou aliviado ao compreender, de repente, que se trata de um deslocamento. Desse modo, a constelação familiar espiritual ultrapassa em muito os limites anteriores da constelação familiar. Evidentemente, na nova constelação familiar, os representantes e o condutor são possuídos e conduzidos por outro poder. Nesse processo, que ultrapassa todas as separações, são reunidas aquelas pessoas que antes não tinham nenhuma conexão e estavam apartadas. Esse é um poder do amor, que anula todas as separações. O que exatamente isso significa? As distinções entre o bem e mal, ou entre pertencente e excluído, que muitas vezes se encontram em primeiro plano para nós, deixam de ter validade. O que esperamos até o momento na psicoterapia aparece em segundo plano, com tudo o que desejamos alcançar, com nossa boa consciência e nossa vontade. Tudo isso... Só um instantinho, Helena. Eu só vou fazer um apontamento aqui para a leitura que a Helena está fazendo, tá? Logo no começo, vocês têm aí que os representantes, o condutor, são possuídos e conduzidos por outro poder. Eu vou só fazer uma leve colocação em relação à tradução, tá? Eles são tomados, tá? Porque possuídos aqui no Brasil tem um outro sentido e a gente realmente não quer que vocês vão para esse outro sentido. O representante, o constelador, facilitador, são tomados por esta força e conduzidos por ela, né? Então, a palavra em alemão é genommen, né? Tomados, né? Que nem a gente fala a troca entre dar e tomar, geben und nehmen, né? Genommen é tomado. Então, somos tomados. Isso, inclusive, é um termo que nós usamos muito, né? Marcos, Renato Bertatti, né? Nós somos tomados a serviço,
nós somos tomados pelo campo, né? Eu acho importante só fazer essa distinção, porque possuídos vai dar um nó em algumas cabeças, né? A gente pode até abstrair, né? Mas eu sei que ultimamente tem dado tanta bagunça certas coisas, que aí a gente já faz uma correçãozinha aqui para não dar problema lá na frente, né? Então, somos tomados, né? Quem já participou de uma constelação aqui sabe o que é isso, né? Mesmo que seja um exercício. De repente, você recebe imagens, sente coisas, ouve coisas que não lhe são usuais. E na hora que eu converso com o Marcos, com quem eu estou fazendo exercício, o Marcos fala, isso daí é meu. Isso aí tem a ver com o meu sistema. Ou seja, é como se eu fosse realmente emprestado, né? Minhas sensações, minhas percepções são tomadas pelo campo. Só que eu estou consciente o tempo todo, né? Isso é uma diferenciação muito importante, né? Na constelação familiar, representante, facilitador estão conscientes o tempo todo, né? Existem, às vezes, movimentos de transe. Nesses movimentos de transe, o facilitador fica atento para ver se é necessário quebrá-lo, né? Rompê-lo, ou se aquilo auxilia o campo como um todo, né? Então, o facilitador está lá para observar esse campo, para cuidar desse campo, dos representantes, do que se manifesta lá, né? Então, desculpa, Helena, te interromper, foi só um parênteses aí na questão da tradução. Posso entender, sim, essa questão da palavra possuídos, até porque a gente tem um exemplo aqui no Brasil de uma obra de Dostoiévski, né, Fyodor Dostoiévski. Ele escreveu uma obra que foi traduzida 4 vezes diferentes aqui no Brasil. A primeira vez chamava Os Marginais. A segunda vez foi chamada de Os Delinquentes. Depois foi Os Possuídos. E o último foi Os Tomados, né? Que se fala de uma pessoa que ela é tomada por um desejo de poder maior, né, que a leva a cometer crimes. Mas Dostoiévski em nenhum momento estava falando que essa pessoa não sabia o que estava fazendo. Ele falava exatamente que ela tinha consciência, mas existia uma gana, um desejo maior em cima disso, né? Então, é importante aí distinguir entre possuídos e tomados, né? Não sei, Marcos, se você gostaria de fazer alguma pontuação em relação a isso. Eu quero só acrescentar, primeiro, uma pontuação bem importante, essa que você trouxe, e como as pessoas que talvez não participem, né, elas realmente confundem. Eu me lembro uma vez que eu estava em um workshop aqui na cidade, e aí eu chamei uma pessoa para representar. E ela veio representar, e ela pegou e falou assim, olha, eu vou representar, mas eu não sei baixar muito bem. Eu falei, como assim? Né? Você não sabe baixar muito bem. Então, não se preocupe que nós não precisamos baixar nada aqui, né? Você não precisa se preocupar com isso. Não é essa a intenção e não é assim que funciona essa abordagem da constelação familiar. Então, bem esse ponto que você colocou e o quanto as pessoas ainda confundem com relação a isso ou associam com algum tipo de crença, religião ou algo desse tipo. E é sempre bom deixar claro que a constelação familiar não está vinculada, né, a nenhum tipo de crença, religião, astrologia ou algo parecido. Então, eu falei para ela assim, então, que bom, que nós não precisamos que você baixe nada aqui, não. E aí é legal essa metáfora que você traz do baixar, né? A nossa querida professora Angélica Oliveira, ela fala, né, do campo morfogênico como um Wi-Fi, né? Nesse sentido, a gente baixa informações, né? A gente puxa informações, a gente está em contato com essas informações, a gente pode chamar isso de intuição, a gente pode chamar isso de sensibilidade, sensitivo, mas estamos conscientes disso, né? E como o Marcos bem colocou, isso não está ligado a uma crença religiosa. Por isso que o Bert Hellinger já começa o capítulo falando de Geist, falando de espiritual, a importância de se falar da questão espiritual, até porque, como a gente está lendo desde o começo aqui, a gente está vendo as escolas pelas quais Bert Hellinger passou e as mudanças que foram acontecendo aí na postura,
e na forma, né, de se olhar, de se tratar, ou melhor, de se posicionar em relação ao campo para o facilitador. Alguém gostaria de, nesse momento, ainda fazer uma pergunta, se colocar, ou a Helena pode continuar com a leitura? Eu gostaria só de fazer um comentário sobre quando fala de médium, né? Que no Brasil o médium está ligado à doutrina espírita, né? Isso. Mas no alemão é aquele que faz o acesso, né? Que faz a ligação, né? Que media, que da mesma forma, mas é a mediação fora da doutrina, né? Sim, que é um elemento diferente, né? Sim, eles falam de mediar, né, que media, né, inclusive isso já deu, Ronaldo, uma confusão aqui no Brasil, porque teve uma época que a gente falava das constelações mediais, né, ou as constelações mediúnicas, e não eram mediúnicas, eram mediais, né? Então, sim, a gente fala de uma sensibilidade, mas nós não estamos falando dessa sensibilidade mediúnica, que ela existe e tal, mas ela está atrelada, como você bem colocou, a uma crença, a uma escola religiosa aí, né? Eu sei, assim como vocês sabem, existe a vertente espírita também das constelações, ok, né? Não, mas não é essa que estamos falando aqui. Né? E é importante fazer essa diferenciação, até porque Bert Hellinger, o Marcos acompanhou isso, ele muitas vezes falava da sua postura filosófica, da sua postura fenomenológica, né? Então, eram as raízes da onde ele bebia. E se a gente for olhar para dentro da filosofia, principalmente se a gente pegar a obra de Heidegger, de Martin Heidegger, ou então de Hegel, a gente vai encontrar muitas ligações ao espírito, ao espiritual, né? E essas obras influenciaram muito depois a psicologia, influenciaram muito as formas de tratamento, né? Ou seja, né, realmente isso é uma discussão importante, né? Existem pontos a favor, existem pontos contra, existem pontos a serem discutidos aí. Mas como o Ronaldo bem falou, a gente está falando aqui de medial, né? Médium, realmente, aqui no Brasil, é uma figura específica, né? Ele existe, médium é uma coisa, facilitador é outra. Aqui eles estão usando a tradução condutor, tá? Então, no alemão, Stellvertretungsleiter pode ser traduzido como condutor, mas facilitador é muito mais bonito, porque nós facilitamos, nós não conduzimos, né? Mas aí são as questões da língua, né? Que são também diferentes depois na língua inglesa, né, e outras questões linguísticas aí. Obrigado pela sua colocação, Ronaldo. Por favor, eu estou vendo o dedinho levantado aí. Então, me bateu uma curiosidade. Eu participo de algumas constelações e vamos dizer, digamos que tem 15 pessoas participando da constelação. E existe 5 membros da família que se manifestam, que trazem essa informação. Como essas pessoas, essas 5 são escolhidas nas 15, é ao acaso? No campo morfogenético? Como que isso é uma coisa ao acaso? Não tem uma explicação de como isso acontece? Eu não sei se tu entendeu a minha pergunta. Não, desculpa. Você está falando que tem um cliente e esse não, cliente por exemplo, escolhe... Você está fazendo uma constelação e existe 15 participantes nessa constelação. Okay. Desses 15, só 5 receberam informações, estão participando ativamente, um é filho, um é avô, sei lá. Digamos que outro 4, 5 não sentiram nada nesse campo. A minha pergunta para você é, como que se dá essa escolha do participante? Ao acaso? Ou o que é mais intuitivo capta? Vamos dizer que nós estamos numa internet. Quem capta a informação do campo? Entendeu o que eu perguntei? Sim. Eu vou responder, depois eu deixo também para o Marcos falar o ponto de vista dele, né? Dentro de um workshop, né, cada facilitador ele tem o seu ritual, ele tem sua forma, né? Então, geralmente, quando eu abro um workshop, eu falo um pouco das constelações, eu direciono um pouco, e existem aqueles que são os clientes e aqueles que estão à disposição. O cliente, ele muitas vezes leva o seu tema, e eu, às vezes, pergunto para ele, dependendo do tema,
você quer participar da constelação ou você quer ficar fora dela. Né? Então, aí já começam algumas distinções, a gente está percebendo isso, sentindo isso, entrando em contato. Existem constelações onde eu seleciono os representantes. Existem constelações onde eu peço para que o cliente, entre todos os presentes, escolha os representantes. E aí a gente chega mais na sua pergunta. Pode acontecer que durante a constelação alguns representantes desconectem. E o facilitador vai verificar se é necessário mantê-los ou retirá-los do campo. E aí, muitas vezes, a gente fala, você pode se retirar do campo, mas fique à disposição. Né? Porque, às vezes, no corpo não está se manifestando nada, mas existem manifestações acontecendo. Como, por exemplo, de uma pessoa que está sentada assistindo, chorando. E muitas vezes você pergunta, mas o que está acontecendo? Ela, não sei, veio, eu precisei chorar. E a gente sabe que mesmo a pessoa estando sentada lá chorando, aquilo está atuando no campo. Né? Então, o facilitador ele está conectado com esse todo. Não necessariamente todos precisam entrar. Bert Hellinger trabalhou já de muitas formas. Né? Marcos, você deve lembrar, teve uma época que Bert Hellinger falava, ó, quem quiser entrar, entra. Né? Então, existia uma manifestação catártica no grupo. Né? Só que vamos deixar bem claro, tá? Isso é Bert Hellinger. Né? Isso não é uma coisa que... eu vou testar também. Né? Se a gente tiver a experiência, né, terapêutica, clínica aí do Bert Hellinger, a gente testa. Né? Geralmente, a gente tem algumas formas de agir, né? A gente segue essas formas, mas a gente percebe quais representantes estão em conexão com o tema e quais começam a fugir. E ainda existem aqueles representantes que estão representando o seu próprio sistema. E aí é interessante verificar se aquilo auxilia o campo ou atrapalha. Se atrapalha, se faz ruído, a gente pede para ele se retirar. Né? No hard feelings, né? Não é para ele se sentir excluído. É aquela questão, olha, isso aqui, nesse momento, não agrega. E a pessoa se retira do campo. Marcos, como você vê isso? Bom, é isso mesmo que você colocou. Só queria agregar algo assim, hoje, né, inclusive agora que nós estamos falando da nova constelação familiar, o Hellinger vem pontuando justamente assim, diminuir essa quantidade de representantes. Né? Então, nesse exemplo que a Josiane colocou assim, olha, eu chamo ali 10, 15 pessoas. Isso pode trazer muita confusão. Né? Então, primeiro se vai aos poucos e vendo o que é o essencial que se revela naquele campo e se há necessidade de mais um ou outro representante. E aí também pode acontecer isso que o René falou, aquele representante cumpriu já a sua função e ele pode ser retirado. Ou esse representante está colocando algo de si além da própria representação que é pertencente àquele sistema familiar. E veja que o facilitador precisa estar atento a tudo isso e sintonizado com todos que estão ali. Então, a importância desse facilitador é justamente, como o René falou assim, de conduzir, mas não é no sentido de conduzir, de fazer, mas estar ali sintonizado com todos eles, porque algo também passa por eles, e por ele, né? Pelo facilitador, e todos aqueles que estão ali estão também nesse campo de visão. E essa nova constelação familiar, esse indicativo é justamente assim, cuidado quando se coloca muitas pessoas de uma vez, né? Porque às vezes fica confuso até para o próprio cliente, né? Olhar para aquela situação toda e de repente vários representantes entram em ressonância com algo próprio e aquilo sobressai. E aí eles precisam ser retirados porque senão vai passar uma informação que não é daquele sistema familiar. E outras vezes, o fato de não haver o movimento físico em si não significa que não esteja havendo uma energia sendo movimentada. Existe também, na ausência de um movimento físico, muita troca de energia e muito movimento interior. Então, é preciso, sim, ter essa sensibilidade para suportar todo esse campo e estar em sintonia com todos ao mesmo tempo. Então, são várias variantes aí, tá, Josiane, nisso que você trouxe. Fácil.
cada facilitador apresenta da forma com que ele recebeu e onde ele buscou, não é? Agora, hoje em dia, eu falaria para você, assim, é muito difícil pegar simplesmente e sair colocando um monte de representantes ao mesmo tempo, porque, como eu disse, isso pode gerar bastante confusão, fica bastante confuso ali no campo. Vai aos poucos, direto Faz naquilo que é sentido, essencial. porque mesmo hoje eu participei de uma e eu olhava para o representante falando e dizia, mas isso sou eu. Eu olhava para a pessoa e dizia, isso sou eu. É eu a representante de alguém. Ficou muito confuso na minha cabeça no momento. Agora que tu falou, então ficou extremamente claro, muito claro. E às vezes também não dá para saber se você é uma pessoa ou um sentimento. E às vezes você fica duplo com o outro também, me parece. E às vezes você ter uma visão como se tu está sabendo o futuro da constelação. É bem confuso, vamos dizer assim, não sei. É assim? Eu acho que realmente, como ele diz, tem que deixar fluir, porque não tem um controle, não tem um entendimento, vamos dizer, né? E só para te deixar um pouquinho mais confuso ainda, facilitar um pouquinho mais, às vezes se coloca um determinado representante, nominando que esse representante, por exemplo, representa um sentimento, e durante a constelação algo muda. Esse sentimento, por exemplo, pode trazer e estar vinculado a uma pessoa, e ele passa a representar essa pessoa específica. Então, cuidado também quando se coloca algo para aquele representante, porque durante a constelação, isso pode ficar evidenciado que passou a representar outra coisa, que não aquela inicial. Tá? Então, por exemplo, às vezes eu coloco uma mulher e, de repente, está representando uma força e, de repente, está representando algo maior do que aquilo que foi inicialmente destacado. Tá? Então, é por isso que se exige muito desse facilitador estar em sintonia com todos e com todo esse movimento que o campo está mostrando e evidenciando. Novamente, Obrigada. a importância dessa coisa do espiritual, né? Quer dizer, o constelador, a postura do facilitador, que aqui nós já falamos algumas vezes, né? De entrar no campo sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor. Isso é uma postura fenomenológica e espiritual, né? E nós vamos trabalhando em cima dessa postura, né? Então, o facilitador, ele nunca está pleno, né? Ele nunca está pronto. Ah, estou pronto, agora vai. Não, são momentos, são fases, e logicamente, você falou uma coisa aí, Marcos, isso é muito importante, eu estava conversando hoje, eu vi que o colega aí entrou, o Jurandir, cada facilitador aí vai utilizar ferramentas ou olhares com os quais ele se sente, eu não vou usar a palavra seguro, ele se sente pleno, né? Ou seja, eu me sinto pleno agora com esta técnica aqui. Né? Essa técnica eu sinto que ela está fluindo e o trabalho está fluindo, quer dizer, o meu cliente ele me dá esse feedback, o campo me dá esse feedback, né? Então você vai ter aqueles que vão preferir trabalhar na linha individual, aqueles que vão trabalhar em grupo, aqueles que vão trabalhar com objetos, aqueles que vão trabalhar com visualizações internas. Agora, com online, a gente tem outras ferramentas ainda surgindo, né? Ou seja, é um campo vasto aí. Né? O importante é que o facilitador, como o Marcos bem falou, verifique muito bem se ele consegue sintonizar com isso. Porque se o facilitador virar e falar, está muito confuso isso aqui, gente, ele tem que se retirar, porque se ele está muito confuso com tudo aquilo, né, ele está centrado. Ele pode não estar entendendo nada, mas ele está centrado. Agora, se o facilitador pôr a mão assim na cabeça e falar, meu Deus, que eu não estou conseguindo entender, ele já saiu da posição. Já saiu da postura, né, para o campo. Né? Obrigado, Marcos. Vamos seguir mais um pouquinho, Helena, por favor? Temos aqui a Cláudia, com a mão levantada. Cláudia, por favor, Cláudia. Que página que a gente parou, que minha internet caiu? Agora... 269. 269, ok. Obrigada. Cláudia, por favor. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Deixa eu tirar minha mãozinha, porque daí eu acho que eu não confundo o povo já.
Bom, o que eu vou falar aqui é um negócio assim, uma visão a mais, assim, sem qualquer pretensão de certo e errado, né? Mas vem das últimas experiências que eu tive com os seminários conduzidos pela Sophie Hellinger. Tanto no Hellinger Camp em 2019, eu estive presencialmente lá, como também no seminário que ela deu online, que, salvo engano, foi em fevereiro desse ano, né? Em fevereiro desse ano, a Sophie Hellinger chegou a falar, por exemplo, da gente captar informações de vidas passadas, né? Ela até mencionou, bom, eu posso falar isso aqui para um seminário para a América Latina com uma certa liberdade, porque eu sei que o campo aqui permite falar sobre isso, né? Por um outro lado, eu compreendo, não sei se o Bert Hellinger, talvez intimamente, depois que tenha começado a desenvolver mais coisas com a Sophie Hellinger, inclusive, tenha pensado em algo, por exemplo, sobre vidas passadas. Porém, eu compreendo e admiro até assim o cuidado que o Bert Hellinger sempre teve, né, de focar na ideia do espírito, sem querer focar numa ideia mais religiosa, porque é isso, né? Quando o facilitador está entregue ao campo ali, all is possible, tudo é possível, né? E eu acho que quando ele quando o Bert Hellinger reivindica esse lugar, digamos assim, mais filosófico de pensar no grande espírito que tudo movimenta, eu acho que é esse cuidado, né, de manter essa abertura, porque às vezes se a gente fala que é médium, aí já confunde, né, na tradução, mas médium é só na doutrina espírita, não é de constelação, né? E aí já restringe uma ideia que ele traz que é de total abertura, né? Onde não só pessoas, como outros seres podem ser também colocados ali a serviço para serem olhados. Menciona nesse sentido uma constelação lá no site da Hellinger Schule, Hellinger Ciência, eles vendem vídeos de outros Hellinger Camps. E num Hellinger Camp, acho que foi de 2018, teve uma constelação que está lá se vocês quiserem, vocês podem adquirir, que se chama Meu Amigo a Árvore. E lá pelas tantas, eu não quero dar spoiler da constelação, mas lá pelas tantas, num momento, alguém representa uma árvore, né? E ali surge assim uma questão bem forte com os povos nativos, com os povos indígenas, e eu nas aulas do direito sistêmico já tive a oportunidade de passar por algo que tem a ver com os povos nativos, os povos indígenas. E aí, tanto naquela constelação de 2018 quanto que eu já vi acontecer, é isso, né? Meio que a aldeia baixar e várias pessoas sentirem essa conexão, né, com os povos nativos ali, né? E às vezes numa visão talvez estreita que a gente possa ter, mas como é que vai constelar a árvore, né? Como é que essa árvore vai fazer parte? Mas se a gente pensar no sentido do grande espírito que a tudo conecta, faz super sentido, né? Pensar que estamos conectados com pessoas, com dimensões, com animais, com todos os seres daqui e das múltiplas dimensões, né? E no Hellinger Camp de 2019, em alguns exercícios e algumas dinâmicas, a Sophie se entregou a essa compreensão de que são muitos elementos, muitos seres, muitas vivências que, quando a gente entra no campo para olhar, podem ser
uma infinidade, né, de possibilidades, de frequências com que a gente entra em contato. Então, eu queria dividir um pouco isso, não sei se eu me fiz entender, mas, assim, eu admiro, assim, a postura do Beth Helling de sempre manter a compreensão mais aberta possível, né? Sem se restringir a uma visão espiritual estrito sensu ou religiosa estrito sensu, porque a gente lida, no final das contas, quando a gente abre o campo, com frequências e seres e vivências que a gente não consegue prever, às vezes, a princípio, a gente não consegue esperar, imaginar, né? Acho que é isso. E fico feliz de, depois de muito tempo, poder participar hoje, né? Fazia um tempo que eu não conseguia. É isso, gente. Seguimos. Beijo. Verdade, Cláudia. Importante sua colocação, assim como foi importante a colocação também do Ronaldo. O nosso cliente, ele traz o campo. E nós estamos abertos, né? Essa discussão, se a gente entrar numa discussão epistemológica, essa discussão existe na psicologia também, né? A gente tem as escolas da psicologia, a gente tem as escolas mais clássicas, cognitivas, a gente tem a psicanálise existencialista, humanista, e a gente tem a transpessoal, né? Que engloba aí os conhecimentos trazidos por Carl Gustav Jung, não de espírita, mas do espiritual, né? De algo não palpável, de algo metafísico, né? E essa é uma discussão longa, né? Inclusive, a própria questão do inconsciente coletivo, e podemos falar de um inconsciente ancestral, né, que eu trago de minha família, e podemos falar de um inconsciente que nos une a todos como seres humanos, né? Então, é um tema amplo aí, e realmente estamos abertos aí para discutir isso. Existem clientes que vão trazer essa abertura, e nós vamos conduzir essa abertura. Existem clientes que, de repente, não vão conseguir, e aí a gente vai seguir devagarzinho, passinho a passinho. Manuela, desculpa. Sim, temos o Sami a entrar. Opa, Desculpa, maravilha. Desculpa ter interrompido. Imagina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sami. Seja bem-vindo ao nosso grupo. A gente teve uma colega agora, a Cláudia, que acabou de colocar uma questão super importante, né? Espírito, espiritual, a questão energética, a questão de vidas passadas. Então, a gente estava nesse ponto aí no debate. Mas, realmente, né, eu vou parar aqui até para dar as boas-vindas a você, né? Marcos, por favor. O Marcos também está presente aqui, então estamos felizes com a tua vinda. Só dar as boas-vindas ao Sami sobre esse assunto que você falou, é o essencial, né? Cláudia trouxe aí para nós. Sami, querido, seja muito bem-vindo ao grupo de estudos. Que bom que está aqui conosco hoje. E sinta-se à vontade aí, inclusive, para abrir seu microfone. Fique à vontade, por favor. É engraçado que eu estava falando, Sami, daquela constelação Meu Amigo a Árvore. E numa das aulas com o Sami foi também quando teve um exercício que, né, várias pessoas que estavam na nossa classe se conectaram, né? Aí é interessante, eu nem imaginava que o professor Sami estivesse aqui, eu falando desses negócios. É isso, precisava fazer essa introdução. Bom te ver, professor. Bom, legal. Feliz de estar aqui também, de revê-los, tantos amigos queridos. Uma honra, grato pelo convite que veio através do Hamilton, né? Mas eu sei que vocês têm esse grupo de estudo há tanto tempo e já fui convidado outras vezes e não tive oportunidade, né, de estar aqui. Então é uma alegria. Eu não sei, estou chegando agora no meio, né, do encontro, então estou aqui para participar hoje. Me digam aí se eu posso ser útil em algo. Deixa eu pegar acompanhar o grupo de vocês.
Com certeza, Sami. Na verdade, a questão toda surgiu, a gente começou a ler a autobiografia do Bert Hellinger, né? Foi um livro super votado, tal, e no caminho surgiu uma outra publicação muito comentada que foi do seu livro, né? Então o Marcos comentou, eu comentei, a gente comentou aqui no grupo, e agora a gente colocou em votação, né? O Hamilton colocou para o próximo livro em votação, e provavelmente vamos seguir com este aqui, né, o livro escrito aí por Sami Storch, né, A Origem do Direito Sistêmico. E aí a gente gostaria, se possível, que você fizesse uma introdução para nós, porque nós vamos seguir agora estudando em cima do seu livro. E nada melhor do que o autor da obra para falar de sua obra. Poxa, muito legal. Fico honrado e até assim, uau, vão sair da autobiografia do Bert para o meu livro, né? Que, imagina, é outro nível. Eu achei a autobiografia do Bert um espetáculo, assim. Não sei se vocês leram o livro todo no grupo de estudos. Estamos no final, é o último capítulo, o penúltimo capítulo agora. Maravilhoso, né? A história de uma grande história de um grande homem, realmente muito inspirador e esclarecedor para a gente que estuda Bert Hellinger, né? Entender alguns pontos que às vezes as pessoas questionam, criticam, e ali está tudo bem explicadinho, né? De uma forma riquíssima, a gente vê a grandeza dele, né? E, gente, meu livro é um tanto autobiográfico também, né? Eu optei por essa pegada, por ser a forma mais autêntica possível de dar uma contribuição que só eu posso dar, que ninguém mais pode dar, que é a minha história, né? Porque o direito sistêmico, ele é em grande parte a aplicação das constelações, da ciência das constelações, da filosofia, só que num campo que antes não se imaginava, né, fazer. O direito já existe há milênios, o estudo do direito natural, né? Que é como é que as leis naturais devem influenciar o direito, enquanto ciência que regulamenta as atividades humanas, né? Mas os conhecimentos do Bert Hellinger, eles trazem uma luz nova, né, para o estudo do direito natural. É um estudo da natureza também, mas com compreensões totalmente novas. Então, é novo mesmo, não é o mesmo direito natural, mas direito sistêmico, de certa forma, é direito natural, porque é observar como é que a natureza age e a gente, com base nisso, trabalhar essa ciência jurídica que regulamenta as atividades humanas, né? Impõe limites e diretrizes e como é que nós vamos nos guiar nas nossas relações interpessoais e sociais. Mas aí o caminho que eu optei foi falar da minha vida, né? E das minhas experiências práticas. Eu demorei um tanto para lançar esse livro, né? Me sentia muito cobrado e me censurava, né? Hoje eu percebo assim o quanto que eu me censurei para lançar esse livro, quanto eu segurei. Eu não me permiti publicar isso na forma de livro. Senti uma grande responsabilidade. As ideias que estão no livro já me acompanham há muitos anos. Então, desde que eu comecei a dar palestras, eu lancei meu blog, o livro praticamente já estava na minha cabeça. Mas eu sentia necessidade, como eu imaginava assim, pô, eu vou falar isso vai ser lido por juízes, vai ser lido por desembargadores, está sujeito até um ministro ler, alguém importante, né? A Sophie Hellinger, meus colegas das constelações e pessoas que manjam pra caramba desses assuntos, né? Tanto do direito quanto das constelações. Imagina, quem sou eu, né, para lançar um livro assim? Foi uma peleja para mim, pessoal, superar essa autocrítica, né, de o que vão pensar, né? Vão me malhar, vão criticar e tal. E aí eu demorei muito, né? E aí nesse meio tempo outras pessoas lançaram
livros e obras e artigos. Eu já vinha publicando minhas ideias no blog, nos cursos, nas palestras. Então, muito que tem para quem já me acompanha há algum tempo, o livro fala as mesmas coisas com alguns detalhes, né? Sempre tem alguma coisinha nova, né? Algumas histórias, alguns casos práticos, mas e um tanto da minha vida, né? De como que chegou para mim o impulso, a força de dar esse passo, de introduzir as constelações no meu trabalho de juiz, meu encontro com Bert Hellinger, que o René mesmo acompanhou essa época, né, do meu encontro com Bert Hellinger. O Marcos, não sei se estava em Águas de Lindóia, meus primeiros encontros em Brasília. René estava, né? E aí meus primeiros diálogos com ele, né? Nem todos foram públicos para todos, né? Teve alguns diálogos, algumas coisas eu conto no livro. E como é que eu me superei nisso também, né? E agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que aplicar isso no direito, porque isso é uma verdade, isso está assim, pulando, né, dentro de mim, precisando ser feito. E aí eu saí pesquisando, quem é que já fazia algo assim? E frequentava outros treinamentos, né? Os da Hellinger e de outras linhas também, pessoas que trabalharam com Hellinger no passado e depois se distanciaram. Eu saí perguntando, olha, você conhece alguém que já faz esse trabalho na justiça? E ninguém sabia. Tem um grupo de advogados na Áustria que fazem mediação sistêmica, mas não é constelação, né? Poxa, será que não tem ninguém? Fui para a CUDEC, um dia que o Bert estava lá, e perguntei para o pessoal da CUDEC, olha, eu estou procurando referências, quero encontrar pessoas, quero fazer um doutorado. Quem é que trabalha dessa forma no judiciário, ou no direito? Ninguém sabia, né? Me falaram da Cristina Laguno, que fazia constelações, que é uma advogada que fazia constelações, mas não no judiciário, não como advocacia, né? Forma de trabalho no direito. E aí eu olhei para os lados, então não tem ninguém fazendo, mas isso tem que ser feito. Há de ser feito, né? Alguém tem que fazer. Se não tem outra pessoa para fazer, eu faço. Vou fazer. E comecei gradualmente, né? Aí eu conto as experiências nas audiências, como é que os primeiros passos, sem abrir o jogo do que são as constelações, sem falar expressamente para não assustar as pessoas, né? Eu estava no início da minha carreira também, de juiz, não tinha a vitaliciedade ainda, que demora um tempo para a gente adquirir, então é um pouco mais frágil a nossa... a estabilidade é um pouco mais frágil no início da carreira, né? Então, bom, não posso chocar muito as pessoas, não posso polemizar muito, porque como é que vão ser as reações, como é que os colegas vão falar, os servidores, a comunidade, né? E aí eu comecei a fazer as coisas de forma discreta, né? Com algumas frases, algumas visualizações, trazendo esse conhecimento das constelações sem falar expressamente de constelação e sem fazer expressamente constelação. Mas, gradualmente, surgiram oportunidades de fazer mais experiências, oportunidades em que as pessoas se mostraram mais abertas, mostraram mais confiança em mim, né, de ver como é que eu estava conduzindo as audiências e facilitando conciliações tidas como difíceis, né, e aí eu comecei a ganhar moral, né, aquele caso meio impossível, não, o Dr. Sami é capaz de, essas técnicas que ele usa, pode ser que ele resolva. E aí, com essa confiança das pessoas, a gente se empodera, né, para dar mais um passo. Até que um dia surgiu a oportunidade de colocar os bonequinhos em cima da mesa e fazer uma constelação com bonecos, e sem falar de constelação, né? Bom, bonecos, né? Uma coisa estranha, um juiz colocar uns bonecos em cima da mesa e começar a constelar, mas não é nada tão absurdo, né? Não é tão absurdo quanto colocar representantes sentindo coisas de outras pessoas, né? Então, teve esse passo a passo. E
E teve, cada movimento desse abriu portas, né? E, em geral, teve movimentos também que não deram muito certo. Teve experiências, frases, falas, assim, de evidenciar verdades que, como assim, que absurdo e tal, né? No caso de... Tinha uma promotora, vou contar essa, tá? Que tinha um caso que o cara estava preso há 1 ano e meio, ilegalmente, não tinha nenhum registro da prisão, nenhum mandado, nenhum auto de prisão. Eu cheguei numa comarca que estava sem juiz há muito tempo, na época que eu assumi o cargo, tinha muito disso, né? Hoje está bem melhor, mas estava 1 ano e meio sem juiz e esse cara estava preso há 1 ano e meio, ilegalmente. E aí, quando eu fui olhar o caso dele, não tinha processo, não tinha nada, mas ele tinha sido preso por agredir a mulher, por bater na mulher. E aí, eu chamei para uma audiência a mulher, né, e ele. E aí ela contou que ela tinha 5 filhos de 5 homens diferentes. Ele era o 6º, né? E ela, assim, se sentia muito culpada. Ela não falou, mas eu percebi, assim, que ele estava preso há 1 ano e meio, né, por causa de uma briga. Teve uma agressão. Mas, na hora da conversa, eu percebi que ela tinha vergonha, ela estava se sentindo culpada pelas consequências do ato. E a gente sabendo que as pessoas não costumam ser santas, né? Em brigas conjugais, o que não justifica os excessos, as violências, mas fenomenologicamente a gente observa, a gente sente, né? O sentimento que está por trás, o que está pesando, onde é que está o desequilíbrio e que muitas vezes contraria o senso comum, né? Aquele que parece ser o monstro, às vezes, ele tem um crédito por conta de algo oculto que aconteceu, né? E vice-versa. Às vezes a vítima não tem nada de coitadinha, né? Essa é a realidade. Mas aí eu falei na audiência, falei para ela assim, ó, tanta coisa, casos de sucesso para contar, vou contar justo um caso assim que foi que não deu certo, mas a gente aprende muito com essas coisas, né? Aí eu falei, olhei para ela e falei, vê se você fala para ele, eu sinto muito. Quando eu falei isso, a promotora que estava do meu lado pulou assim, falou, como? Ela é a vítima! Aí eu percebi, opa, eu tenho que ir devagar, né? Nas audiências, assim, na prática, como juiz, eu tenho que ir devagar. E aí eu botei o pé no freio e percebi que precisava modular algumas práticas que a gente costuma ver, costumava ver o Bert fazendo, né? E no consultório cabe, num workshop cabe, porque é outro contrato, é outra relação da pessoa que procura um terapeuta ou procura um grupo de constelação para tratar uma questão pessoal ou um meio jurídico. O meio jurídico tem suas regras e os seus atores ocupam lugares assim, então numa posição institucional de defender, não é o mesmo campo, né? E aí eu comecei a observar isso. Então eu estou nesse novo campo e encontrar assim potenciais, encontrar limites próprios e também, né, de fazer aí quando eu comecei as vivências coletivas, como fazer, como convidar, intima, convida, como tratar as pessoas na hora da vivência, como respeitar situações em que não cabe ir muito fundo numa constelação por conta da força própria desse campo, né, frases que não devem ser ditas, outras frases que são importantes de serem ditas para que as pessoas se sintam mais à vontade e sintam que aquilo que está acontecendo está de acordo com o que deve acontecer no âmbito judicial, que as pessoas não achem... Porque existem polêmicas, existem questionamentos, né? Mas isso a pessoa não vai para o fórum para fazer terapia, né? Isso aí é assunto de psicólogo, ou isso não... O juiz tem que julgar. Então, tem que caminhar assim num campo
às vezes espinhoso, né? E aí eu comecei a explorar esse campo e perceber o que dá para fazer, o que não dá, o que é bom, o que não é. E no livro eu conto isso, eu compartilho esse passo a passo, né? As primeiras experiências, faço uma análise assim tem um capítulo que é dos que eu mais gosto, que eu falo do corporativismo. Eu analiso o corporativismo sob a ótica sistêmica, né? Analisando as profissões dentro do meio jurídico. Então, os advogados e a OAB, né? Os juízes e os tribunais, o Ministério Público, os promotores e os psicólogos, e como é que atuam as forças sistêmicas dentro desse campo profissional de cada profissão. Como que a boa consciência atua vinculando o advogado à OAB, né? E a defesa da OAB à advocacia, e aquela coisa de cada profissão, cada instituição puxando sardinha, puxando a brasa para sua sardinha, e aí entram os projetos, as pessoas querendo regulamentar e fazer projetos de lei, e aí, para onde que estão olhando? Estão olhando para o campo da sociedade, para o que realmente liberta as pessoas dos seus conflitos e faz a sociedade mais livre, mais feliz, mais fraterna. É essa a visão? Ou as pessoas propõem um projeto de lei, uma regulamentação, querendo proteger o seu grupo, querendo sua categoria profissional? Então, eu gosto muito desse capítulo, acho que porque as pessoas não falam tanto, né? Tem coisas que já estão mais manjadas, assuntos que já estão mais manjados. Assim, você pega esses livros que já lançaram de direito sistêmico, aí tem um monte de artigos falando da aplicação das constelações como método como método de mediação. Ó, Dani, minha querida. Aproveitei, Sami, enquanto você estava aí, quando você estava falando, aproveitei e convidei a Dani, que bom que ela pode estar aqui junto com você, Sami. Pode que legal. Continuar. Bem-vinda, Dani. Grata, Sami. Então, assim, eu procurei sair dos temas que já são batidos, apesar de serem novos, já são batidos, né? Como é que se usa as constelações no judiciário? Isso é um tema, eu falo disso também. Mas esses outros pontos que às vezes as pessoas nem se dão conta e que influenciam muito, não só nas constelações, né? Mas em quem atua no direito, na visão sistêmica do campo judiciário e de todo o sistema judiciário. Então, e assim por diante. A Dani, ela me entrevistou, né? Fez as perguntas de um jeito muito legal, assim. Às vezes, aquela pergunta daquele jornalista que quer colocar o entrevistado contra a parede, só que dentro de uma confiança também, né? Porque para mim foi tranquilo, assim, eu gostei da maneira que foi, porque são muitas perguntas que precisam ser respondidas, né? São assuntos que precisam ser falados. E a Dani pegou todas essas perguntas polêmicas que estão no campo, quando a gente ouve críticas e tal, ela perguntou, né? Inclusive em relação a Bert, eu também me posiciono em relação a algumas críticas que fazem ao Bert Hellinger. Confesso que eu sou fã do Bert, né? Para mim, eu defendo ele mesmo. Eu vejo nele assim um grande visionário, né? Mas eu me posiciono no livro em alguns assuntos que no direito eu vejo que são no direito sistêmico, né? Para quem está começando a entrar nesse campo, acredito que possa servir de referência, seja para aderir ao posicionamento, seja para criticar, seja para considerar e cada um escolher como é que quer pensar e agir. Mas tá aí essa contribuição. Se alguém tiver uma pergunta mais específica, se a Dani quiser falar alguma coisa também, estamos aqui. Eu acredito que é importante, sim, a Dani também falar um pouco. Muito obrigado, Sami. Assim, a Helena, ela fez uma postagem no chat. A sua fala, ela veio de encontro com o que a gente estava conversando aqui. Muito obrigado, né? E pela coragem de você trazer
esse caso que você trouxe, né? E como nós crescemos com esse caso, né? E, logicamente, temos aqui o autor e temos também a pessoa que soube questionar o autor. Então, por favor, Daniela, conte-nos um pouco sobre essa travessia também. Bom, boa noite a todos, né? Um convite aí do Marcos, ele chamou e realmente eu estava hoje num dia aqui mais tranquilo, falei, então vamos lá, conversar. E eu lembro sempre de alguns momentos durante a formação dessa pós-graduação da Hellinger, da Sophie, dizer o quanto é desafiador a gente saber a pergunta. Né? Qual é a sua pergunta quando a gente senta lá na frente? E como é difícil a gente saber o que a gente está buscando, né? O que perguntar. Então, assim, eu como uma perguntadora oficial, né? Uma entrevistadora, uma jornalista curiosa, a primeira vez que eu ouvi falar do Sami foi numa matéria que eu assisti dele e eu pensei, gente do céu, quem é essa pessoa? Que ousadia é essa de levar a constelação familiar para dentro da justiça, né? Eu realmente fiquei, assim, impactada e depois acabei tendo a chance de conhecê-lo, né, nos workshops e ver a atuação, e foram 5 anos aí assistindo muitas constelações e observando, né, como que isso chegou ao direito, como isso chegou aos operadores do direito, uma postura, né? Então eu acho que é isso, é a gente se abrir sempre com essa pergunta, sempre com essa não resposta. Eu não sei o que vai vir, eu não sei o que vai aparecer, eu não tenho nada pronto. É como se a gente fosse uma constante interrogação e respirar e se abrir para ver o que vem dali, né? E foi assim que esse nosso bate-papo aconteceu. Estivemos, no total, 5 ou 6 dias juntos, conversando sem parar e gravando. E como eu sempre gosto de dizer, né? A alegria e a empolgação e o sorriso constante do Sami, a energia minha e dele, porque eu tenho muito amor, né? E muito tesão de vida mesmo por esse assunto de constelações familiares. Então, era um negócio assim que a gente ria o tempo inteiro. Quem lê o livro, não sei se vocês sentiram essa vibração de alegria e de energia o tempo inteiro. Não havia cansaço nas perguntas. Se eu pudesse, ia mais, né? Inclusive, o livro foi muito mais. A gente tem material pronto para um segundo livro tão grande quanto, que a gente fala que é o direito sistêmico nas águas mais profundas, né? Onde a gente mergulha mesmo em outras questões não tão históricas para a gente mostrar da onde veio. Então, esse primeiro livro foi um livro para trazer um panorama e mostrar como tudo se deu, né? Mas as águas profundas mesmo é o volume 2. E eu acho que a gente vai, em breve, começar a trabalhar nisso, mas o gostoso é a leveza da conversa, né? E a gente teve uns momentos de embate, né, Sami? E eu falei, Sami, vamos manter as briguinhas no livro? Ele, vamos. Então, porque faz parte, né? O conflito nos leva longe também. A gente vai se experimentando, se conhecendo, e a gente se tornou grandes amigos. Até hoje a gente tem as nossas conversas nas caminhadas do Sami pela praia. Ele, Dani, tô na praia, vamos conversar? De vez em quando rolam umas conversas boas, né, Sami? E aí a gente bate papo e troca ideia. Então, realmente, para mim, é maravilhoso. É um presente ter sido instrumento dessas perguntas e desse bate-papo. Me sinto muito honrada e muito enriquecida com esse encontro e de estar aqui com vocês hoje também. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta para mim sobre o processo, eu estou à disposição. Eu só vou fazer um apontamento, né?
Um dos primeiros livros que eu li de Bert Hellinger e um dos meus livros favoritos é a entrevista de Gabriel ten Hofer a Bert Hellinger, que chama aqui no Brasil de Constelações Familiares as Ordens do Amor. Em alemão chama Anerkenn was ist, reconheça aquilo que é. Que alegria ter uma jornalista como a Daniela Miliari, entrevistando um brasileiro, Sami Storch, que trouxe para o Brasil essa força que o Bert Hellinger levou lá para a Alemanha. Né? Essa coincidência, né? E nós, como facilitadores, sabemos que coincidências têm aspas bem grandes, muito alegre. Eu abro aí o microfone, né, para os outros colegas. Muito feliz com a participação de vocês aqui no grupo e pelo Hamilton ter feito esse convite a vocês. Enquanto o pessoal está se preparando aí para falar, então deixa eu agradecer também, né? Obrigado, viu, Sami, mais uma vez aí por trazer a sua experiência conosco, compartilhar. Dani, que de última hora ali eu estava lembrando de você e aí que bom que você pôde atender, estar aqui. E se vamos seguir com esse livro, né, do Sami aqui, entrevista da Dani, muito legal tê-los aqui para a gente iniciar esse processo. Aliás, muito obrigado, que esse aqui é a amiga Daniela me mandou. Então, de coração. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário com o microfone, a gente pode estender um pouquinho mais hoje aí para aproveitar a presença dos nossos queridos. Pode abrir seu microfone, Ronaldo. Não, eu até coloquei no chat. Eu achei interessante a pergunta que a Dani faz para o Dr. Sami, com relação a essa, quando ele começou a comentar que ele começou a verificar se existia, se não existia, né? E eu sempre acreditei que existe um pensamento universal que fica disponível. E aí as pessoas são tocadas e fazem ou não fazem, né? E o Dr. Sami, ele foi tocado nesse ponto e ele fez, né? Ele deu andamento naquilo, então ele honrou aquela informação que ele recebeu e colocou isso em andamento. Eu achei muito legal no livro essa parte. Eu falei assim, nossa, é muito interessante esse pensamento de receber uma intuição, a informação do campo universal e dar andamento nessa ideia. É isso que eu gostaria de falar só. Obrigado. Bom, pessoal, posso me manifestar aqui? Gostaria de deixar para vocês aqui a minha alegria e a minha honra ao Sami por ter feito essa conexão do direito com o pensamento sistêmico. Eu acho isso, para mim também, que sou profissional do direito, sou operador do direito também, foi engrandecedor, foi algo assim que tem sido transformador dentro da nossa prática do direito, um novo olhar, uma maneira de olhar diferente. Então, em nome aí dos profissionais do direito, né, eu tenho que honrar e agradecer por esse movimento de ter feito essa conexão, que foi muito importante. E tem uma importância muito grande exatamente num sistema, num momento em que a gente fala muito em justiça, a gente fala em justiça restaurativa, a gente fala em direito sistêmico. Então, isso proporciona que a gente possa olhar de um ângulo diferente, de uma forma diferente. Então, eu queria agradecer ao Sami por ter feito essa conexão e ter trazido isso para a gente. Isso é uma honra, é uma alegria para a gente poder desfrutar disso no nosso trabalho. Gratidão. Pode abrir o microfone, Jurandir.
Você consegue abrir o microfone dele, Manuela? Eu acho que ele não está conseguindo abrir. Abriu. Estão me ouvindo? Perfeito. Então, deixa eu me apresentar e eu fiquei um pouco trêmulo aqui quando comecei a ver essas pessoas, porque hoje eu tive a oportunidade, a honra de receber via Facebook uma resposta do René, e aí ele me convidou para hoje à noite estar aqui. Eu sou de Curitiba, eu já estou nas constelações há uns 5 anos, eu me formei em 2018 com a Elza Carvalho, e aí eu queria compartilhar algo bem interessante, que lá no grupo, era um grupo muito grande, a Elza traz muita gente, sempre trouxe, e ela sempre falava, ou a Elza, ou pessoas do direito que estavam ali, falava de um tal de Sami que contava das constelações do direito. E aí hoje o René me chama, eu estou aqui, eu estou com essa pessoa maravilhosa que, olha, eu vi muitas vezes citarem o Sami, a forma com que ele levou a constelação para o direito, o que ele fez pelo Brasil e pelas constelações. Então, eu quero dizer aqui, René, muito obrigado pela acolhida de todos, e dizer da minha satisfação, da minha honra, de, além de ser um facilitador, como a gente é conhecido, hoje eu estou numa sala de bate-papo com o Sami e com o René e tantas outras pessoas que eu já vi nos grupos. Então, eu só queria, de fato, agradecer, René, em público aí a sua disponibilidade em me chamar, tá bom? Por favor, Cleusa, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Oi, Sami, boa noite. Oi, Daniela. Daniela, eu conheço de longe, mas, Sami, eu fico muito feliz de ver, de lembrar de Águas de Lindóia e de ver o caminho que você fez. Parabéns. Eu queria cumprimentar, assim, porque eu me lembro daquele período lá em Águas de Lindóia e ver o caminho que você conseguiu fazer nesse tempo. Eu fico muito feliz com isso, por você ter conseguido espalhar essas constelações pelo Brasil inteiro. Porque eu também sou fã do Bert Hellinger. Saber que você conseguiu levar esse trabalho com esse amor, eu acho muito importante. Então, era isso. Tem aqui a Roberta com a mãozinha levantada também. Pode abrir. Quero agradecer a oportunidade ao René, ao Sami, a todos vocês, né? Os que eu não sei o nome também, por estar aqui nessa noite. E cumprimentar, assim, o Sami sempre, né, pela coragem. Eu já disse isso para ele várias vezes nas oportunidades que eu tenho. E peço, eu me aproximei um pouco, trabalho com constelações há muitos anos, desde 2006, e quando eu estive na política, né, eu fui vereadora e presidente da Câmara aqui na minha cidade, e eu busquei muito na política o direito sistêmico, né, eu não sou da área de direito, mas eu só convivia com muitos advogados. Então, eu não sei se no livro novo do Sami, né, se já tem um pouco mais de aprofundamento nessa área de como que o direito eleitoral, né, dentro da política, o que se tem já. Eu utilizei muito, né, as constelações sistêmicas na minha gestão como presidente da Câmara, porque eu tive muita dificuldade. Então, acho que se não fosse a postura sistêmica, eu não sei como eu teria sobrevivido. Similar a isso que o René falou, né, a dificuldade era só eu de mulher e um monte de homens ali dentro. Então, todo esse traquejo para você lidar com o masculino, com o feminino, com essas questões mesmo da repressão das mulheres e todo esse tipo de situação eu passei, mas a postura sistêmica ela me ajudou demais, né? Então, eu torço e tenho aí uma esperança de que o direito sistêmico ele possa também se aprofundar um pouco mais na área política também. Então, essa contribuição, e peço, né, eu já estou um pouco afastada da política, eu tentei a reeleição e não consegui, justamente porque eu fiz uma campanha
mais sincera possível, né? Como que eu vou dizer assim? Uma campanha voltada para o trabalho, não para compra de votos, para alianças, etc. e tal. E, infelizmente, a gente tem muito a evoluir ainda no país nesse quesito, né? Mas eu torço muito que o direito sistêmico possa também entrar nessa área, e caso já esteja entrando, que essa informação possa chegar, para que a gente possa contribuir mais e mais, né? Acho que é isso. Obrigada. Vou falar uma coisa, Roberta. Eu não sei se eu te contei numa conversa que a gente teve, mas eu trabalhei na administração pública uma época, de 2002 a 2004, em São Paulo, né? E assim, eu segurava um rojão lá, que eu era gerente da SP Trans, na época da guerra contra a máfia dos fiscais, foi uma bucha mesmo. E eu me sentia assim, desse tamanho, no meio daquele negócio. Não era brincadeira, a politicagem braba que acontecia lá, muito dinheiro envolvido, empresários de ônibus, de pirueiros, era um negócio da pesada, né? E foi nessa época que eu conheci as constelações. E aí eu falei, nossa, eu preciso desse recurso, eu preciso disso para lidar com essa situação, porque aqui, assim, com o conhecimento que eu tenho, eu não dou conta de nada, não estou conseguindo ajudar, eu estou sendo massacrado, né? Porque, assim, eu tinha que liderar uma equipe com 30 advogados, todos mais velhos que eu, macaco velho, assim, aqueles advogados que já sabiam tudo de administração pública, e eu lá, novinho, né, querendo fazer alguma coisa, inocente, né? Ingênuo total. Aí foi aí que eu procurei. A minha primeira formação, né, primeiro curso foi de constelações organizacionais, porque foi o caminho que eu encontrei para viabilizar a prática das constelações ali onde eu estava naquele momento. Foi por onde eu comecei minha formação com esse objetivo, para facilitar um trabalho numa área tão braba, né, como a política. E só que aí a administração na época acabou, aí mudou a gestão, aí eu saí para terminar meu mestrado, depois prestei concurso, entrei na magistratura, e aí para mim ficou bem mais leve, na verdade, né? Porque eu acho que a política é um desafio próprio. Talvez não seja o mesmo desafio em termos de inovar numa área tão tradicional, talvez tenha mais espaço, né, é possível, é plenamente possível constelar na administração pública. Tem gente fazendo, né, como você fez, mas é um campo muito bonito e que precisa ser transformado assim a fundo, né? Precisa de uma reforma sistêmica mesmo, não é uma reforminha, votar uma reforma dessas que estão votando, que já não é fácil, né? Porque é sistêmica a questão, né? Então, me interesso muito, assim, ainda não tive oportunidade, já fui juiz eleitoral em algumas eleições, mas eu ainda não estava trabalhando com constelações da maneira como eu faço hoje, né? E hoje eu recusei algumas oportunidades, mais recentemente, de pegar o eleitoral, porque dá muito trabalho, e eu já tenho muito trabalho, né? Não posso acumular mais essa função no momento. Agora, para estudar, fazer umas experiências, eu acho lindo. Dou maior força, desejo sucesso aí. Se eu puder também contribuir de alguma forma, vai ser uma alegria. Maravilha. Marcos, o que você acha da gente começar a finalizar o grupo, né? Até porque eu tenho certeza que a gente teria um monte de perguntas, Sami, né, Dani, mas até por causa do horário, né, eu acho importante talvez a gente agradecer muito, né, que você aceitou esse convite de estar aqui. Você traz uma força muito grande, né, para a gente começar a leitura desse livro, né? Com certeza, o fato de, né, estar o Marcos aqui como operador de direito, o fato de termos compartilhado
o Training Camps aí vai ajudar aí na leitura do seu livro. Né? E se eu precisar de ajuda, com certeza eu vou te ligar e vou falar, olha, não entendi, né? Ou para a Dani, não entendi essa pergunta que você fez e vou tentar me abrir para uma resposta possível. Né? Mas muito obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigado, Helena, pela tua leitura até aqui. Né? Obrigado, Manuela. Manuela está aqui acordada até agora, está tarde para caramba em Portugal. Tua presença sempre é muito rica, Manuela. E, por favor, Marcos, a palavra é tua. Obrigado, gente. Obrigado, Renê. Hoje é você aí que conduz. Eu estou aqui porque eu vim prestigiar aqui, escutar você e nossos amigos queridos aí. Obrigado mais uma vez, Sam. Dani, querida, também. Muito bom que vocês estiveram aqui conosco para abrir essas portas aí para a leitura desse nosso novo livro que se iniciará em breve. Estamos terminando aí o livro do Hellinger e aí começaremos com esse livro do Sam e aí com essa entrevista da Dani, acredito que vai ser muito enriquecedor para todos nós, até porque quando se fala de direito sistêmico não é só para o operador do direito, né, Sam? Nós estamos justamente trazendo algo que se fala de relações, né, e aí serve a todos. Então, é legal a gente pontuar isso, que todos podem vir e com certeza teremos aí muitos frutos a partir dos nossos encontros. Mais uma vez, obrigado a todos, gente. Uma ótima noite para vocês. Obrigado pelo encontro de hoje. Sami, se quiser falar mais alguma coisa, Dani, querida, fica à vontade. Você mencionou que o direito sistêmico não é só para operadores do direito, né? Na verdade, eu vejo que tem um efeito colateral do direito sistêmico, que é um plano secreto, que é justamente tirar o direito dessa exclusividade das mãos dos operadores do direito, porque não precisa ser assim, não deve ser assim, né? Isso desde a faculdade, pelo menos, acho que até antes, eu achava que o direito tinha que ser dado nas escolas, o direito tem que ser para todos, assim, não pode ser algo restrito aos profissionais da área, tem que ser algo de conhecimento comum, assim como tantas noções de saúde, tanta coisa, cidadania, né? Tem que estar na formação de todos os cidadãos. Tudo bem ter técnicas próprias, né, para quem vai trabalhar na área, mas o direito em si fala de relacionamentos, fala de conhecimento a respeito dos conflitos, das relações humanas, como solucionar conflitos, como mediar. Para mim, isso é agora que isso está sendo visto dessa forma na sociedade, mas, né, ainda não chegou nas escolas, mas já está mais, já saiu dos muros das faculdades de direito. Então, mediador pode ser qualquer profissional de qualquer área, né? Pode contribuir dentro do fórum como mediador judicial. Então, isso já está se abrindo um pouco mais. E o direito sistêmico não faria nenhum sentido ser restrito aos operadores do direito. Realmente não é a mesma coisa que se aprende na faculdade, né? É um conhecimento assim que pode ajudar todos que tenham interesse, a todos que vivenciam conflitos ou que lidam com isso e queiram se capacitar para melhorar na própria vida e na profissão também, né? Então, muito grato pela oportunidade, pessoal. Desejo que a leitura do livro seja proveitosa para vocês, se eu puder. Fico muito grato se tiver feedbacks também, críticas que possam estimular novos estudos, né, novos artigos, seguir adiante, assim, aproveita esse grupo bom que vocês têm, gente tão ligada no assunto, né, eu vou ficar grato se vocês puderem me dar feedbacks. Posso falar um pouquinho aqui também? Essa colocação do Sami, a gente tem buscado também coletar algumas outras datas para complementar aquela timeline, né, Sami? Ao final do livro, a gente, né, conseguiu sistematizar alguns eventos importantes nessa trajetória do direito sistêmico, que está muito vinculado também à história do próprio Sami, né? Mas a gente já conseguiu
Depois que o livro foi lançado, tiveram outras 2 datas que a gente pensou, nossa, tinha que entrar. Então, se Deus quiser, a gente vai poder trabalhar aí numa 2ª edição. Então, realmente, a gente está muito aberto para isso. O que eu posso dizer, complementando o que o Sam trouxe, é que as perguntas foram feitas da perspectiva de uma cidadã comum, que eu não sou operadora do direito, eu não tenho nenhum conhecimento nessa área, né? Mas sei bem o que é ter conflitos, eu sei bem o que as pessoas poderiam perguntar, eu imagino que talvez existissem, com certeza, muitas outras perguntas, mas as que eu tinha já davam um bom material como uma cidadã comum, né? E a minha percepção de leiga, que eu posso trazer para vocês aqui, de quem fez essas perguntas também como leiga, é que eu posso aprender a usar o meu direito melhor, que eu posso utilizar esse sistema para poder, por exemplo, na definição de um contrato entre as partes, ter os posicionamentos mais claros. E por que eu não posso usar o direito? Por que eu não posso me apropriar disso? Né? Por que isso não pode virar um instrumento de pacificação, ao invés de um instrumento que vai... Às vezes a gente, não, para que contrato? Não, isso é só uma pressão, né? E a gente se sente constrangido de definir limites, de estabelecer fronteiras, de colocar as coisas às claras, e às vezes é tudo de bom, né? Então, uma coisa que eu aprendi, ficou para mim, depois dessa experiência, foi essa possibilidade de usar o meu direito, entendeu? Então, quando o Sam fala isso, é de verdade, assim, vocês vão perceber ao longo da leitura que é de todos nós, não é só de quem leva algo para a justiça, né? É algo que todos nós, como cidadãos, podemos amadurecer e fazer bom uso, né? Da nossa... não sei dar o nome, mas assim, da nossa expressão mesmo em sociedade, né? E a gente fazer um bom uso dessas garantias, não como uma ameaça, mas como uma definição clara desses limites. Então, é um livro que educa nesse sentido, né? E eu acho que isso pode chegar no que a Roberta estava dizendo, né? Chegar também na política, por que não? Então, é isso. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Gratidão. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado. Gratidão por vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito bom mesmo. Obrigada, Renê. Obrigada a todos. Tchau, Cris, que ficou quietinha hoje. Obrigado, Manuela. Uma boa noite. Boa noite.